Boa tarde, pessoal. Vamos fazer a apresentação aqui hoje do broker, né? Com o título Otimizar a infraestrutura de produtos da linha Proteus com Broker. Meu nome é Vinícius, eu sou gerente de tecnologia aqui na TOTUS, responsável pelo broker DBAX Application Server. Garbin, quer se apresentar? Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença. Bom, meu nome é Fábio Garbim, sou coordenador aqui dos produtos também da back-end, do BP Server, do Broker, do DBAX. A gente vai conversar um pouco aí. Bom, aqui dá uma passadinha rápida pela agenda. Nós vamos falar de por que o broker é o balanceador padrão dos RPs Proteus e Logix. Nós vamos falar também, fazer um comparativo do broker versus load balance, o modelo de balanceamento antigo da TOTS, que foi descontinuado. Nós falaremos também sobre os modelos de uso do broker com HTTP, Web Services, Smart Client, Telnet, falar a diferença entre eles também. Falaremos sobre provisionamento, falaremos de broker agent, broker command, scheduler. Aí já é um conteúdo bem mais técnico, bem mais denso. Falaremos também sobre monitoramento. Então vamos começar aqui pelo objetivo, descobrir por que o broker é o balanceador padrão dos RPs, Proteus e Logix. Mas antes de mais nada, vamos só recapitular. O que é o broker e quais melhorias ele pode promover para o ambiente de RP? Bom, o broker ele é o balanceador padrão da TOTUS para os RPs Proteus e Logix. Também já está sendo utilizado aí fazendo alguns cenários de teste já com o RP DataSul também, outro RP da TOTUS. E o broker ele substitui o modelo anterior do load balance. Nós falaremos sobre os comparativos ali, mostrar os prós e contras de cada um deles. E o broker é o balanceador padrão. Então aqui nós temos na figurinha, na primeira figurinha aqui nós temos o front-end, né, onde tem o Smart Client ou Web App, que é o browser, conectando no broker, e o broker fazendo a distribuição das conexões para N application servers que estão configurados para atender o RP através desse broker. A figurinha da direita aqui, a figurinha só é animada, mas ela mostra de forma simples como o broker se comporta. Nesse caso aí seria um modelo de round robin, o mais simples possível, que cada conexão que chega, ele joga para um servidor diferente. Mas aí, o broker, ele é apenas um balanceador, então? Então é isso que o broker é? A resposta é não. O broker ele é muito mais que apenas um balanceador. Ele tem várias outras features que podem agregar valor para o teu ambiente. Dentre elas, nós temos mais regras e métricas de balanceamento, se comparados ao load balance. Nós temos otimização dos recursos computacionais, porque com mais regras de balanceamento, vou falar dentre elas, nós temos memória, nós temos CPU, nós temos balanceamento por usuário, nós temos balanceamento por sessão, nós temos balanceamento round robin, que é esse exemplo que eu dei simplista aí acima. Nós passaremos aí pelos modelos de balanceamento do broker também, mas hoje o balanceamento padrão do broker, quando ele sai e você não configura um tipo de balanceamento, ele é por memória. Ele foi, durante nossos testes, que nós fizemos testes exaustivos aqui dentro, testes de performance, o balanceamento por memória ele se mostrou mais robusto, ele faz uma melhor distribuição e ele distribui a carga do ambiente de maneira mais uniforme. Então, temos um slide aqui na sequência também, após esse, que vai de um exemplo de um case real de cliente, onde dá para ver a distribuição da carga no ambiente do cliente em produção. Performance do balanceamento. Então, se eu tenho otimização dos recursos computacionais, se eu estou fazendo um balanceamento mais efetivo, eu consigo obter mais performance do balanceamento, porque eu garanto que a minha infraestrutura está sendo utilizada da melhor forma possível. Então, nós vamos deixar de ter aquele cenário onde tem servidores que têm muita carga e servidores com pouca carga. Com o broker, nós conseguimos é, equalizar essa carga, né? Equalizar esse ambiente e ter uma carga melhor distribuída, consequentemente, obtendo mais performance e otimizando os recursos computacionais, principalmente em ambientes de cloud, né? Mas ambientes on-premise se beneficiam muito também. Nós temos um maior nível de segurança da aplicação, porque na largada nós só precisamos abrir uma porta, que é a porta onde as conexões serão feitas, que é a porta do broker. Não precisamos abrir N application N porta para N application servers,
Não sei se todo mundo aqui lembra de como era o modelo do load balancer anterior, que nós tínhamos aquele nome que já saiu de moda, master e slave, onde você tinha que expor a porta do master e você também tinha que expor a porta dos slaves. Porque o funcionamento do load balancer anterior ele era assim: a conexão do smart client batia no master, o master falava qual que era o melhor servidor para esse smart client se reconectar. Aí o smart client fechava a conexão com o master e se reconectava com o application server que o master indicou. Então você precisava ter ou a porta do master, na verdade, e a porta de todos os application servers que esse master enxergava. No caso do broker, não. Você precisa apenas da porta do broker. Então você já aumenta a segurança, expondo menos portas da tua empresa para a internet. O broker também, nós fazemos aqui um processo de segurança, de análise e acompanhamento das vulnerabilidades de mercado. Então, nós fazemos esse processo, sempre estamos atualizando as bibliotecas de terceiro que possam levar algum tipo de vulnerabilidade para o ambiente do cliente. E também temos o cenário de teste de penetração, conhecidos como pen testes. O broker ele fica exposto numa plataforma de pen testes 365 dias por ano. Essa porta do broker está lá exposta, com broker, um web app e um Proteus por trás. E é uma comunidade mundial onde tem vários hackers éticos que eles se conectam através dessa plataforma. Eles têm lá os acessos para quando bater na porta do broker e eles tentam invadir o RP a partir da porta do broker. E nós estamos falando aí de muitos hackers éticos que querem explorar essa vulnerabilidade com afinco, porque uma vez que eles reproduzem essa vulnerabilidade, eles reportam para a TOTUS vai avaliar através da plataforma, e se eles realmente identificarem uma vulnerabilidade nova, eles recebem um dinheiro por isso. Então, eles se empenham bastante. E nós podemos falar aí que nos últimos 2 anos, eles não conseguiram fazer invasões através do broker. Então, mostra a robustez aí na parte de segurança da aplicação, que é bem interessante aí para dar um conforto para os clientes, né? Inclusive, também me perguntaram numa outra apresentação sobre esse relatório. Essa parte do processo de pentest, ela é conduzida pelo time de segurança da TOTUS. Então, se por acaso vocês tiverem na empresa de vocês uma auditoria, vocês poderiam utilizar o relatório desse pentest para mostrar para a empresa que o software que está exposto para a internet ele tem segurança, tá bom? Aí vocês teriam que entrar em contato com o time de segurança da TOTUS e solicitar o relatório. Nós temos o monitoramento centralizado, então nós temos aqui o monitoramento dos application servers através do monitor do broker. Nós temos o monitoramento do RP, que é feito através do Web Monitor. E nós temos também a possibilidade de criar outros monitoramentos. Também falaremos disso ao longo da apresentação. Nós também temos resiliência do ambiente do RP. Agora com o broker HTTP, na 2410, não temos mais Smart Client Desktop, acho que todos estão sabendo disso, né? Só temos aí para o cliente para acessar o RP, ele é Web App e ele é HTTP. E com o advento do HTTP, do Web App, né, nós conseguimos melhorar a resiliência do broker numa condição bem interessante. Por exemplo, esse arquivinho session.map, ele é gerado toda vez que o broker está rodando HTTP. Com o session.map, nós já fizemos alguns testes aqui, o broker é um componente crítico e nós precisamos atualizá-lo sempre que tem atualizações. Para isso, ele se torna um SPOF, porque se eu paro o broker, eu paro a operação da minha empresa. Porém, com o session.map, eu consigo ir lá no diretório do broker, eu abro o pacote onde tem a atualização do broker, deixo ele preparado, vou no serviço do broker, mando um stop com todos os usuários conectados. O serviço do broker parou, os usuários do RP podem ou não receber uma telinha amarela falando que está tentando reconectar. Você descompacta o pacote novo, sobe o broker. O broker sobe, lê o arquivo session.map e os usuários se reconectam como se nada tivesse acontecido. Eles continuam da onde eles estavam no momento que você deu stop no broker. Isso é bem interessante. Também tem uma outra aplicação que é aquele cenário onde nós não queremos, mas o broker acaba se tornando um SPOF, que é deu alguma exceção no broker, uma exceção crítica, o broker caiu.
Se vocês tiverem um serviço, um cron, o próprio serviço do Windows que monitora o broker, o processo, e coloca o processo no ar, novamente, os usuários não irão perceber a queda. Desde que essa retomada do processo, que coloque ele novamente no ar, em execução, seja rápida. Durante nossos testes de estabilidade, performance aqui na TOTUS, testando em produção na TOTUS, nós estávamos com mais ou menos 1.500 usuários conectados e houve uma queda do broker, que era um broker release candidate em desenvolvimento. O serviço que monitora o broker detectou, colocou o broker no ar em questão de 2 segundos e nenhuma das 1.500 pessoas perceberam que houve uma queda. Então, essa é uma feature aí que agrega muito valor para o broker. Aqui é aquele slide que eu falei da distribuição. Aqui nós estamos distribuindo por memória. E se vocês observarem, na coluna de memória, basicamente, todas as conexões, todos os serviços que estão aqui, né, dos 30 serviços, eles estão distribuídos com 7 GB de memória. Tem um aqui perdidinho aqui no meio, que está com um pouquinho menos, provavelmente uma rotina que estava executando, desconectou, mas ele é o eleito aqui nesse cenário para receber as próximas conexões que entraram no RP, porque ele está com consumo menor de recursos. No caso aqui, a memória. Então, os usuários que forem entrando nesse ambiente aqui, eles cairão aqui nesse broker, nesse application server, na verdade, número 13 aqui, que está com a memória menor. Até que ele chegue nos 7 GB de memórias, aí o broker vai eleger o que tem menos memória. E aí mostra de uma forma clara que esse aqui é um ambiente de produção, como o ambiente está bem uniforme, a carga está sendo bem distribuída no ambiente do cliente. Falaremos aqui agora um pouquinho do comparativo do broker versus load balance, que é o modelo antigo, né? O broker versus load balance, aqui a coluna do broker, aqui a coluna do load balance, ele tem resiliência, o load balance não tinha resiliência, o load balance balanceava apenas pelo número de conexões. Balanceamento simples, por número de conexões, olha o application server e envia a conexão nova que está chegando para o servidor que tem menos conexões. Não é um balanceamento efetivo, mas nós também temos a possibilidade de configurar o broker para balancear por conexões, por round robin, por CPU, por memória, por usuário, por threads. Então aqui, ó, comparado com o load balance, nós temos muitas outras opções de balanceamento. Nós também temos o suporte no broker para Smart Client Desktop, o load balance só balanceava desktop. Nós temos balanceamento de clientes Telnet, Web Service e clientes HTML. Por que nós temos um balanceamento Web Services e um balanceamento HTTP? Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente. Aqui os modelos de uso. Então, quais modelos de uso estão previstos na utilização do broker? Nós temos aqui o balanceamento do Smart Client Desktop, temos o balanceamento do Telnet, né? Temos alguns módulos do Proteus ainda que funcionam em Telnet, temos os coletores também, né? Que bipam lá o código de barra. Temos o Smart Client Web App, que aqui é um broker de HTTP, e temos o broker de Web Service. Falando especificamente de cada um deles, o broker de Smart Client Desktop, ele tem resiliência na conexão, então ele aguenta até, num caso de desconexão da rede, na máquina do usuário, o Smart Client Desktop ele aguenta até 3 minutos, o broker segura a conexão sem gerar exceção para o usuário até 3 minutos. Óbvio que não queremos que espere tanto tempo, que a reconexão seja rápida, mas tem um tempo bem robusto aí para segurar a conexão, o broker, desktop. Suporta diferentes regras de balanceamento, como eu mostrei anteriormente. Tem o Broker Agent, que é um componente muito legal, que vai ser falado pelo Garbin na sequência aí, que ajuda ainda mais otimizar ainda mais o uso da infraestrutura e também simplifica bastante o deploy do Proteus nos ambientes. Tem monitoramento centralizado, tem página de status e também tem o suporte de scheduler, que também é outra feature muito legal do broker, que vai ser falada mais profundamente aí na sequência. O broker HTTP, ele suporta HTTP, HTTPS, aplicações web stateful, validação das mensagens, afinidade das sessões. Ele suporta Smart Client HTML, Web App e outros clientes que também precisam usar HTTP. Suporta schedulers, tem resiliência das conexões, assim como eu mostrei lá também o session.map. Tem diferentes regras de balanceamento
e suporta o broker agent também. E aqui começa a principal diferença entre o broker HTTP e o broker Web Service. O broker HTTP ele é para aplicações stateful, aquelas que mantêm o estado. E por elas manterem o estado, o broker precisa fazer a validação das mensagens que passam para verificar a afinidade das sessões. Então ele verifica aqui a afinidade das sessões, ele está verificando os cookies de conexão para saber se aquela conexão é stateful, então ela tem um serviço no back-end que está atendendo ela. Ela não pode cair no balanceamento do broker e ser enviada para um serviço que não sabe o que essa conexão é. Então, através do cookie de sessão, o broker abre a mensagem, ele valida a mensagem, ele sabe para qual servidor essa conexão está chegando. Qual servidor ela já tem uma conexão aberta naquele momento. Então, essa é a principal diferença de um broker de HTTP para um broker de web service. O broker Telnet, ele suporta coletores e ele é um proxyzinho transparente. Então, não tem, ele é stateless, ele não faz validação nenhuma, então ele é bem rápido, ele faz puramente o balanceamento das conexões Telnet. Aqui o Broker Web Service, ele é stateless, né, para aplicações stateless. No caso aí, os RESTs, que para quem utiliza produtos REST, REST é um bom candidato para usar um broker Web Service ao invés de um broker HTTP, porque o Web Service ele é stateless, ele não precisa guardar estado, você vai, faz sua requisição, pega o resultado e acabou. Você não mantém uma conexão aberta por muito tempo. Então, pelo broker não fazer essa validação, não ter essa regra de balanceamento, de ter que manter uma sessão no broker de web service, ele acaba sendo um broker mais rápido. Então, para serviços de web service, o recomendado é que seja configurado o broker de web service e não o broker de HTTP. Muitas pessoas cometem esse engano. E então, broker de HTTP é apenas para serviços que são stateful, que precisam manter o estado da conexão. Caso a conexão seja quebrada, gera uma exceção para o lado do cliente. Broker de web service, ele é mais rápido que o broker HTTP, mas ele serve para um propósito específico. Ele é para conexões que são stateless. Então, é uma conexão muito rápida. Ela bate no application server, no broker, bate no, que por consequência redireciona para o application server, pega o resultado, devolve para a camada client e fecha essa conexão. Ela atua por requisição, então é um demand, e é um proxyzinho transparente, não faz validação nenhuma. Basicamente, um balanceador de conexões, mas que também usufrui de todo aqueles modelos que eu já falei anteriormente aqui, sobre aqueles modelos de balanceamento que vocês podem escolher o melhor para vocês. Lembrando que o padrão do broker é por memória. Bom, agora entra numa camada bem mais técnica, eu vou passar a palavra para o meu amigo Fábio Garbim. Obrigado, pessoal. Boa tarde, meus amigos, pessoal. Tudo bem? Espero que tudo bem aí. Vamos falar um pouquinho aí sobre o provisionamento dos brokers. Como o Vini comentou, a gente tem vários sabores de broker, né? Tem várias opções aí que a gente pode dizer. E hoje em dia, o que é muito importante é a gente ter essa flexibilidade no ambiente, né? Então, o broker agent vem trazer isso para a gente. Ele vem trazer uma forma de a gente otimizar o nosso ambiente, otimizar o nosso dia a dia. Então, a gente tem uma flexibilidade grande aí. Então, com o broker agent, baseado em algumas configurações de planos, de execução, a gente consegue fazer duas sequências. O scale in, que é o que faz a capacidade de o incremento em instâncias do broker ou de serviços que o broker vai redirecionar para atender os meus usuários, e também o scale out, que é quando eu tenho uma capacidade já que já não está sendo utilizada, já está ociosa, o broker agent vai desligar esses serviços. Então, com isso, eu tenho uma elasticidade no meu ambiente. Essa configuração hoje a gente permite usar tanto para o Smart Client quanto para o HTTP. Então, a partir da versão 24.10, a gente tem nos dois modelos de broker, né? Até a versão 23.10, até a versão RP era apenas no broker Smart Client. Então, agora a gente consegue fazer essa flexibilização do ambiente. Então, eu consigo tanto incrementar serviços com o Scale In, como desligar serviços com o Scale Out. Então, se eu tenho um serviço em cloud, ou mesmo no meu on-premise, na minha casa, eu consigo fazer uma otimização dos meus recursos. Então, conforme a minha necessidade, eu consigo incrementar serviços ou decrementar serviços. Então, isso traz uma flexibilidade bem grande aí para
o ambiente Proteus aí, Logix, que utilizam o broker. E tudo de forma automatizada, né, Garbin? Sim, isso Apenas, tudo de forma... um broker, um agent, que é o broker agent, os application servers que já do RP, eles são colocados em execução sob demanda, e à medida que eles não são utilizados, eles vão sendo removidos também para liberar recursos. Isso. Além do brokeragem, a gente tem também um outro serviço, o Vini comentou um pouquinho dele, que é o Scheduler, né? Então, com o Scheduler eu consigo fazer o quê? Eu consigo programar, deixar o meu ambiente, criar regras para poder fazer uma interação dos meus serviços. Então, eu programo, eu quero que durante o meu horário comercial eu tenho mais serviços disponíveis, no meu período noturno, no meu turno da noite eu tenho menos serviços, então eu consigo criar regras para poder fazer essa diversão. Então, eu consigo fazer uma diversão de tempo e dia de semana, de todos os serviços que eu posso fazer. Com isso, eu tenho mais essa flexibilidade ainda, né? Então, eu consigo adaptar o meu ambiente à minha necessidade. Então, eu consigo criar regras que eu otimizo mais ainda o meu ambiente. Então, é bem importante a gente manter isso aí. A gente já está comentando ali do Broker Command, a gente vai falar um pouquinho dele mais à frente, que é um outro recurso que a gente tem para poder fazer uma otimização desse meu ambiente, né? Então é bem legal. Isso, tudo que a gente está falando aqui já está incorporado no broker, né? Então você já pode usar hoje já. Então isso é importante a gente lembrar disso para eu preciso instalar mais alguma coisa no meu ambiente, configurar mais algum serviço. Não, isso já está lá incorporado no broker atual. Então eu consigo já fazer essa flexibilização do meu ambiente. Tá bom? Avançar, Vini, por favor. Aqui a gente vai entrar um pouquinho mais técnico, né? Teve até algumas pessoas perguntando no chat, no Q&A lá sobre a configuração do broker. A gente pode ver que ele é bem simples. Essa é uma configuração de um scheduler, por exemplo. Aqui eu estou configurando dois serviços e um scheduler para esse serviço, né? Então eu tenho uma relação ali, o Remote Server 01, ele vai fazer referência ao Scheduler Server 01. Então eu tenho uma tabelinha ali, vamos dizer assim, um depara, para saber quando aquele serviço vai estar disponível ou não. Então, vocês viram aí, com uma configuração de 10 linhas, aí eu consigo ter um broker com o scheduler ativo. Então, é bem simples fazer essa configuração e é bem flexível. Por favor, Vini. Para flexibilizar mais ainda o meu ambiente, a gente tem o Broker Command. O Broker Command permite eu fazer diversas operações no meu ambiente do broker, tanto aí de incluir ou remover servidores. Eu posso fazer também habilitar e desabilitar, tem mais uma opção, e eu posso também alterar as minhas configurações de scheduler. Então, eu consigo com o Broker Command flexibilizar mais ainda. Então, você vê que eu estou reforçando a parte de flexibilização, porque juntando todas essas funcionalidades, a gente tem bastante alternativas aí para o broker, né? E aí o Broker Command funciona de maneira bem simples, né? Para utilizar, só preciso criar um arquivo com um nome fixo ali na pasta, né? Que é o Broker Command, né? Então eu vou fazer essa alteração e avançar, por favor. Então eu vou criar esse arquivo Broker Command e ele vai estar lá na minha pasta da minha execução. O broker fica monitorando esse arquivo. Então, se a gente pegar ali, ali a cada 1 minuto, o broker avalia se tem algum comando para executar, executa e exclui o arquivo. Então, quando eu precisar fazer algo manualmente, eu crio novamente o arquivo, executo e ele é limpo. Então, com isso, então eu consigo fazer inclusão. A gente vai ver no próximo slide, quais são as possibilidades aí que a gente tem, né? Então, eu posso desligar ou ativar os meus serviços, criar novos serviços ou remover do meu balanceamento. Então, é útil. Como que eu posso ser útil aqui? Eu preciso atualizar um serviço, eu posso desligar ele do balanceamento, atualizar e voltar ele para o balanceamento. Então, eu tenho essa flexibilidade também na minha gestão do meu ambiente. Então, eu consigo fazer a parte do schedule que a gente viu agora, a gente também consegue fazer isso na parte do INI.
Aqui a gente vai ter um exemplo aqui, ó, aqui é um exemplo mais prático. A gente tem ali 4 servidores lá nesse balanceamento. Então, ali na minha tela de status, a gente vai falar um pouquinho dessa tela mais para frente, mas aqui já tem uma versão dela. Eu tenho 4 serviços e todos estão ativos. Então, se eu colocar ali na coluna do server, eu tenho de 1 a 4 ali, todos estão ativos. Aí eu vou executar um comando, no próximo slide eu tenho um comando que vai desligar esses 2 serviços desses 4. Então eu tenho ali a parte do disable, esse é o meu arquivo TOTUS Broker Command que a gente comentou. O broker vai ler esse arquivo de cada 1 minuto, leu e executa. Na parte de baixo eu tenho a execução ali de como ele desabilitou esses serviços. Como que eu vou confirmar se desabilitou mesmo? Pelo log eu tenho essa confirmação e pela tela de status também. Quando ele está desabilitado, ele vai aparecer com esse X ali simbolizando que esses 2 serviços estão desabilitados agora e eles não vão receber conexões. Então, nesse ponto aqui eu tenho uma visão gráfica aqui de como estão os meus serviços nesse momento. Na sequência, um exemplo aqui, vamos citar, eu atualizei esses ambientes, está tudo no ar novamente, eu vou reativar eles, eu gero um novo arquivo do Broker Command, o broker vai ler de novo o arquivo, vai executar, e esses serviços voltam para o meu balanceamento e voltam a receber conexões. Então, eles voltam a ter 4 serviços disponíveis no meu ambiente. Então, com essa funcionalidade, eu ainda tenho com esse recurso, mais essa funcionalidade de poder flexibilizar mais o meu ambiente, né? Eu consigo gerir ele de uma forma mais otimizada, eu consigo deixar meus usuários mais tempo no ar, eu diminuo o tempo de paradas, de execuções, então eu consigo ter uma flexibilização ainda maior do meu ambiente. Tá bom? Aqui tem um pouquinho sobre os comandos, né? A gente listou eles lá, aqui mais um pouquinho mais detalhado. A parte do disable, que ele vai desabilitar a porta. O próximo ali é a parte do enable, que ele vai fazer a parte de ativar ou desativar o serviço. Então, como está ali, ó, ele torna elegível para o balanceamento. Tá? Então, e tem até um destaque, isso aqui não influencia no meu scheduler, né? O scheduler não é perdido quando eu desabilito ou habilito, ele continua ativo, então não preciso me preocupar com isso ali, né? Tem esse destaque aí no próximo item aí do slide. Então a gente tem esses dois comandos são para desabilitar e habilitar. Aí a gente vai ter ainda a parte de inclusão de serviços, né? Que é a parte de adicionar. Teve uma demanda inesperada de usuários aqui. Preciso incluir mais um serviço. Eu consigo fazer a inclusão. Ou então, já atendi a demanda, posso remover. Eu consigo fazer a remoção. O importante aí, né, tem um destaque, o importante desses 2 comandos é que eles não alteram a minha configuração original, né? Essas alterações são feitas em tempo de execução, então se eu precisar reiniciar o broker, eles voltam para a configuração original que tá lá no meu INI. Então esses arquivos eles alteram a execução atual do broker, eles não alteram a minha configuração que está gravada. Depois a parte de adicionar, remover, a gente tem a parte do scheduler. O próprio scheduler que a gente comentou, que eu posso fazer via INI, eu também posso fazer via command. Então eu consigo criar regras do meu scheduler para poder fazer a atualização. Então eu tenho um exemplo aí, né, do comando, onde eu digo qual que é o meu serviço, o horário de início, horário de fim, o horário que ele vai estar ativo. Então ali eu consigo fazer. Então nesse exemplo aí eu tenho de horário comercial, né, de segunda a sexta, e no horário de fim de semana apenas no período da manhã. Então eu tenho uma flexibilização aí do meu usuário, aí, do meu funcionamento. Então, como eu comentei ali, desse aí eu tenho vai estar ativo, né, de segunda a sexta, das 8 às 18, e também nos sábados e domingos na porta das 8 ao meio-dia. E da mesma forma eu tenho a parte de desativar, né? Então eu tenho, vou remover o scheduler desse serviço e aí eu flexibilizo ainda mais o meu ambiente. Ainda tem mais um comando aí na parte do scheduler, eu tentei mais uma opção ainda, que é o rescheduler, né, que eu posso fazer para restaurar o meu ambiente. Então, se eu desativei esse scheduler, eu posso restaurar ele e reativar ele no ponto.
né? Então, eu posso fazer essa ajuste também no meu tempo, durante a minha execução do meu broker, sem precisar reiniciar o ambiente, solicitar que meus usuários parem ou algo do tipo. Então, eu consigo fazer essa parte do reschedule utilizando o broker command também. Tá bom? Então, né? Então, a gente tem aí, resumindo, a gente tem broker agent, scheduler e broker command como ferramentas de gerenciamento do meu ambiente. E aí, depois de gerenciar uma vez, eu preciso monitorar, que é o que a gente vai ver agora aqui. Então, no monitoramento, a gente tem ainda aí algumas opções hoje já nativas do meu ambiente. A primeira delas é aquela tela que a gente viu lá quando a gente fez a parte prática do meu ambiente, lá de habilitar ou desabilitar um comando. É a tela de status. Então aqui eu tenho a listagem quando foi iniciado, quais serviços estão ativos, quantos usuários eu tenho em cada serviço, o consumo de memória de CPU. Lembrando aqui, o balanceamento padrão do broker é por memória, então ali a gente também mostra ali qual que é o balanceamento que está sendo utilizado. Tem diversos tipos de balanceamento, mas por padrão é memória. Então a gente utiliza. Então aqui a gente tem uma tela de Smart Client de HTTP. Então a gente tem as duas, uma opção de monitoramento aí do meu broker. A próxima tela é uma tela bem simples, uma tela de ping, de status. Aqui eu posso utilizar essa. Eu preciso saber se o meu broker está no ar, preciso saber se ele está ativo com essa API, eu consigo fazer isso. Então, se eu tiver alguma outra ferramenta, algum outro serviço que eu preciso monitorar o meu broker, uma simples requisição, eu consigo saber isso. Eu não preciso entrar na página de status ou de uma outra página. Uma requisição bem simples, bem efetiva aqui para isso, também está disponível. Temos a parte do Web Monitor, né? Então, o Web Monitor a gente consegue ver aqui, no caso, essas conexões Proteus ou conexões do ERP, né? Então, a gente vê as conexões de usuários aqui que a gente consegue ver. Então, através do broker, a gente consegue ver de todo o ambiente. Então, a gente consegue ver também. Ali a gente vai ter detalhes de padrão do Proteus, né? Entrador, qual rotina eu estou usando. Então, eu consigo ver mais detalhes daquele ambiente que eu estou utilizando através do broker também. E uma vantagem aí, ali, como a gente tem aquela de tela de status, a gente viu ela em formato HTML ali no browser, eu tenho ela em outros formatos, tenho no formato JSON também. Então, se eu quiser, essa minha tela não me agradou, eu quero criar uma nova para mim. Eu consigo obter essas informações e criar uma tela, uma interface customizável. Então, eu consigo gerenciar isso de uma forma mais efetiva, se eu preferir. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, mas poderia ser feito em qualquer outra plataforma, para poder visualizar o browser ou uma outra tela que o cliente deseja. Então, a gente deixou isso mais customizável também, a parte do monitoramento. Bom, eu acho que era isso que a gente tinha que fazer, né, Garbin? E só reforçando aqui o conteúdo, que agora o Everton vai falar um pouquinho, mas só reforçando o conteúdo, o broker ele é o balanceador padrão desde o Proteus 2410, então não tem mais a opção de utilizar o load balance anterior, o cenário de master slave. Então, tudo, como o Gabi reforçou, tudo que foi dito aqui já está disponível no broker que está no portal. A parte do broker agent, do scheduler, do broker command, eles agregam muito valor ao ambiente, eles ajudam muito na parte de automação e automatização do teu ambiente. Então, você consegue, através do broker command, do scheduler, manter o seu serviço no ar por mais tempo. E através do broker agent você consegue simplificar o deploy do teu ambiente. Então, para quem não conhece, eu recomendo que vá no TDN lá da TOTOS, procure broker command, o scheduler, o agent e faça alguns testes com eles que vocês verão que será muito útil para a operação de vocês. Na parte de gerenciamento, na parte de auto-scaling, vai ser muito interessante, tá bom? Vou passar a palavra aqui agora para o Everton, que é a parte que todo mundo gosta, né? Sorteio de camisa. Oi, o Everton não está aqui na sala, vou falar aqui.
Pessoal, esse é um QR Code que vocês vão ser direcionados para um formulário de uma pesquisa de satisfação sobre o evento. E todos que tiverem respondido a pesquisa vai fazer participar de um sorteio. O primeiro ganhador vai ganhar um kit Proteus, que é uma camiseta e um copo térmico. E o segundo ganhador vai ganhar um belo moletom. Então, já está aberto aí para vocês responderem essa pesquisa de satisfação. Vamos deixar aqui por 3 minutinhos, e assim que der 3 minutos, a gente fecha o formulário e compartilha aqui os ganhadores, tá bom? Temos um tempinho aqui ainda, Tatiane. Vamos aproveitar para responder algumas dúvidas. Fique à vontade para responder as dúvidas. Enquanto o pessoal responde aqui, vocês podem continuar por aí. Tá bom, estou começando daqui de trás para frente. É possível especificar no broker HTTP qual server irá receber os agendamentos no scheduler? Ou seja, tem um app server dedicado para schedules do Smart Scheduler. O scheduler, o scheduler do broker, uma coisa que é importante falar, o scheduler do broker ele não tem relação com o scheduler do Proteus, tá bom, gente? Não sei se foi essa a dúvida, Thiago. Mas especificar no broker qual server irá receber os agendamentos do Smart Scheduler. Acho que aqui é muito específico, talvez eu realmente tenha entendido errado, mas se estamos falando do scheduler do Proteus e do scheduler do broker, são funcionalidades diferentes, tá? O scheduler do broker, ele determina em quais momentos aqueles application servers estarão no ar. Se esse application server que você quer colocar ele no ar em um horário específico é um scheduler do Proteus, sim, o broker scheduler te atende, tá bom? Como vocês estão usando na prática? Sobem uma máquina nova via Terraform e depois chamam o script para ajustar os app server? É a mesma coisa para desligar uma máquina? Sim, nós não usamos Terraform, tá bom? Mas a configuração do broker ela é bem simples, tá? É como o Garbin disse, você determina os horários e deixa, por exemplo, vamos dar o exemplo de como ficaria num container. O container ele pode estar lá e estar com pouco recurso, sem uso, mas estar configurado já, ele está num pool esperando ele ser demandado. Então, à medida que caia num cenário no caso do broker agent, vamos falar do agente específico, que o agent e o broker determine que aquele ambiente ele está perto do seu limite de carga, ele vai provisionar um application server automaticamente nesse agent que está num container e estava sem uso. Ou você pode também colocar que esse server já ele estará no ar, só que ele não está disponível para uso através do scheduler. Então ele está lá e está sem uso. O scheduler, você consegue determinar que o serviço está no ar e não está disponível naquele momento, ou seja, ele não está disponível para uso, ou você pode provisionar através do broker command automaticamente baseado na carga. Como faço para ver aquele relatório do slide passado que mostrava as cargas? O segundo slide, acho que Lucas Farias ou Farlas perguntou. Ali no, você está falando da tela de monitoramento, né? Que é o relatório que mostrava as cargas, acho que é a tela de monitoramento, é o segundo slide. Esse daí é o slide anterior aqui que o Garbin mostrou, que é o Query Status. Esse que mostra as cargas, né? Eu acho que ele está falando. Essas são as telas de status do broker, de monitoramento do broker. A configuração do brokerage é realizada no init application server do broker e nos slaves. Tá. Para configurar o agent, você precisa configurar tanto o ini do broker quanto o ini dos secundários, ou slaves, como foi mencionado aqui. Então, no próprio application server ini do seu secundário, você vai colocar a configuração do agent, só que você não vai subir o serviço como um application server nativo, você vai subir ele como um agent. E aí você lá vai configurar, por exemplo, o agent aqui ele tem que subir pelo menos 2 serviços e depois ele vai escalando até 10 serviços. Então você reutiliza o mesmo application server ini do secundário
para subir o agent lê o application server ID, e o broker, você também precisa indicar para o broker que ele tem agents atendendo esse modelo, tá bom? O pessoal está respondendo rápido aí, viu? O meu time está respondendo também o Q&A durante a apresentação, então ficou poucas perguntas aqui. O pessoal perguntou se eles terão acesso à gravação. Você sabe, Tati? Vai estar disponível para alguém? Vai ficar disponível no Toto Solução no YouTube. Toto Solução no YouTube. Tá bom, então Isso. quem perdeu o começo da apresentação vai estar lá disponível. Bom, pessoal, acho que está por uma questão de agenda. Acho que podemos encerrar. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre. Primeiro, consultem lá o material lá no TDN. E se tiverem dúvidas, vocês podem abrir as dúvidas para o time direto de tecnologia que cuida do broker. O grupo de atendimento do broker é tecnologia e atendimento. Envie suas dúvidas lá que com prazer a gente vai responder. Tá bom? Vou compartilhar aqui os ganhadores, tá? Vou fazer aqui o sorteio para o pessoal. Bom, agora eu vou sortear, e a pessoa que for sorteada aqui no primeiro sorteio vai ganhar o kit Proteus, tá? Que é a camiseta e o copo térmico. Então, vamos ver quem vai ser o ganhador. Fernando Melo. Todos vocês que estão sendo sorteados aqui na maratona, assim que a gente finalizar o evento, eu vou entrar em contato com todos vocês para solicitar ali o endereço para enviar o brinde, tá bom? Então, parabéns para o Fernando e agora vamos para o ganhador do moletom. Esse é o ganhador do moletom, não vou saber dizer aqui o nome, acho que é Pablo mesmo. Pablo Iago, parabéns. E assim que a gente finalizar aqui, vou entrar também em contato com você, tá bom? Então, parabéns aos ganhadores. E é isso, pessoal. Obrigado, Agora a pessoal. gente vai